Como comenta a doutrina do Marinoni no slide subsequente aí do material de vocês, no slide de número 30, né? Diz aqui o Marinoni a respeito dessas providências preliminares, que desse modo, né, feitas essas considerações que nós fizemos ainda há pouco, né, no slide anterior, no vídeo anterior, existem três grandes grupos de providências preliminares, tá? Primeiro, aquelas concernentes ao equilíbrio, a promoção do equilíbrio entre as partes, tá? Que estão dispostas ali do 348 ao 351, ou seja, diz respeito ao direito de réplica, né? Por parte do réu, réplica por parte do autor, né? De acordo com a matéria alegada pelo réu em contestação, e diz respeito à questão da revelia, né? Também ali a partir do 348, ou a não incidência dos efeitos da revelia, conforme vem previsto no 348 do CPC, tá? Em que os dois últimos casos determinam o direito à réplica como expressão do contraditório, tá? Então, primeiro grande grupo diz respeito ao equilíbrio das partes na relação processual, especialmente com relação à réplica, né, que visa realmente garantir o contraditório, manter equilibrada a relação processual, porque um alega, o outro teve direito de impugnar. Aí o outro alega um fato novo na contestação, o autor tem que ter direito de impugnar, tá, para que a relação se mantenha equilibrada. Segundo grande grupo de providências preliminares, diz o Marinoni que são aquelas concernentes ao saneamento de eventuais vícios e defeitos capazes de impedir a decisão de mérito, tá? Então, aquelas previsões, né, aquele saneamento previsto a partir do 352 do Código, do 352 ao 357, né, que menciona também o 357, a correção de questões pendentes, né? Quando menciona aqui que o juiz resolverá questões pendentes se houver. E o terceiro grande grupo, como diz aqui o Marinoni, são aquelas providências preliminares concernentes à instrução da causa, tá? Então, quando não é possível um julgamento antecipado, né, quando não é possível o julgamento de mérito imediato do processo, no estado em que ele se encontra até aqui, o juiz já também toma providências, organiza o processo para a fase instrutória, ok? Que vem ali disposta, né, pessoal, comentada já no 352 e especialmente no 357 do CPC, beleza? Não se preocupe que a gente vai analisar pontualmente cada um desses dispositivos, tá? Então, após falarmos sobre o 347, na sequência temos que analisar o 348, que já está dentro do capítulo 10, né? Mencionado aqui, dentro do capítulo 9, né? Mencionado como as providências preliminares que o juiz irá tomar após o prazo de contestação, né? Mencionado no 347 que vimos há pouco. O 348 ele fala da não incidência dos efeitos da revelia e diz o seguinte: se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda as não tiver indicado. Ou seja, se o réu não contesta a ação e o juiz verifica que não é o caso de aplicação dos efeitos da revelia, ou melhor, do efeito do 344, o efeito da presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, né? O juiz, ele mandará, caso ele entenda que não se aplica e não presumirá verdadeiro o fato alegado, ele determinará que o autor especifique as provas, né? As provas que pretenda produzir, caso ele ainda não tenha feito isso na sua petição inicial, né? Caso ele tenha feito só um protesto genérico, o juiz determina a especificação de provas, ok? Quando o juiz deixa de aplicar os efeitos da revelia, na forma do 345, lembra? Na hipótese de litisconsórcio unitário, né? Quando um contesta, um dos réus contesta, na hipótese de direitos indisponíveis, na hipótese de parecer para o juiz que os fatos alegados pelo autor não são verossímeis ou mostram-se contrários às próprias provas produzidas nos autos, tá? Então, nesse caso, se o juiz deixar de aplicar a presunção da veracidade do fato, entendendo que
depende de mais algumas provas, né, para o julgamento do mérito, para uma decisão final no processo, ele irá determinar que o autor especifique provas, ou melhor, né, prove de maneira mais aprofundada, de maneira mais, sem deixar dúvidas, de maneira mais cabal, o seu direito reclamado na petição inicial, ok? Então é isso que diz o 348 do CPC. Dentro dessa ideia, né, pessoal, se o réu não contesta a ação, repetindo, o slide aí até repete, né, o que nós falamos, se o réu não contesta a ação, verificando o juiz que não ocorre os efeitos da revelia, na primeira hipótese. Na segunda hipótese, verificando o juiz que ocorre os efeitos da revelia, então os slides não são totalmente iguais, na verdade são diferentes, né, pessoal? No slide 31 a gente fala da não incidência, como diz o 348, e no 32 a gente fala da incidência dos efeitos, né? Se o juiz entende que ocorreu o efeito da revelia do 344, ele pode, se estiver convencido, já julgar o processo no estado em que se encontra, tá? Nos termos do 355 do CPC, ou ainda, se não estiver totalmente convencido a respeito do fato alegado, ele deverá determinar a produção de provas, tá? Na forma do 348, designando, se necessário, uma audiência de instrução e julgamento, ok? Então, se o juiz deixa de aplicar o efeito da revelia, ele manda que o autor especifique provas. Se o juiz, né, aplicando o efeito da revelia, ele estiver convencido, ele julga o processo. Porém, se ele não estiver convencido, mesmo diante da presunção da veracidade do fato, ele vai determinar a produção de provas, tá? E se for necessário, produção de prova oral, até mesmo designar uma audiência de instrução e julgamento, ok? É isso que nós devemos entender através destas hipóteses mencionadas aqui no 348, tá? E isso vem retratado, vem explicitado, vem ilustrado num trecho de doutrina do Marcos Vinícius, que recortamos aí para vocês. Diz aqui que a conduta do juiz, nesse caso, vai variar de acordo com a atitude das partes, tá? Primeiro passo, verificar se o réu apresentou contestação. Em caso afirmativo, cumpre examinar se deve ou não o autor ter oportunidade de sobre ela se manifestar, tá? Intimar o autor para sobre a contestação se manifestar. Caso o réu não tenha apresentado contestação, o juiz verificará se a revelia produz ou não seus efeitos. Se produzir e houver a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, poderá proceder ao julgamento antecipado do mérito. Do contrário, determinará que o autor especifique as provas que pretende produzir, né? Que é isso que menciona o artigo 348 do CPC. Beleza? Lembrando, pessoal, ainda que além de poder determinar ali, além de determinar que o autor especifique as provas que pretende produzir, tá? O juiz ele pode também determinar provas de ofício. Tá? Caso ele entenda a necessidade, ele vai poder, mesmo não havendo requerimento, por exemplo, para uma prova pericial, né, só requerimento para a prova oral em audiência, o juiz ele vai poder determinar a prova pericial. Tá? Ou a oitiva de alguém, né, mencionado no processo pela parte autora, o juiz poderia determinar a oitiva dela como prova testemunhal. Tá? Então, é o 370 que fala dessa possibilidade, né, do juiz determinar provas de ofício, quando dispõe assim o 370. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, mesmo que o autor não requeira e não especifique maiores provas, o juiz poderá fazê-lo de ofício, porque o código o autoriza, ok? Beleza? Continuando. 349, diz assim: ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Ou seja, é lícito ao réu revel produzir provas no processo.
ele pode requerer produção de provas, ele pode participar da produção de provas, tá? Ele vai produzir provas não para comprovar as suas alegações, porque ele não fez alegação alguma, ele foi revel, né? As alegações não foram apresentadas de maneira tempestiva para que o juiz pudesse analisá-las, né? Mas ele vai poder produzir provas a fim de contrapor-se às alegações trazidas pelo autor, tá? Quando ele vai poder fazer isso? Desde que ele se faça representar nos autos a tempo para a prática desses atos processuais, tá? Atos processuais aí necessários à produção das provas, tá? Então, é lícito ao réu produzir provas, mesmo sendo revel, né? Desde que se faça presente nos autos, que compareça em tempo nos autos para realização, para a produção dessas provas, tá? Isso está no 346, que nós já estudamos quando falávamos lá da figura da revelia, né? O 346, parágrafo único do Código, ele fala isso. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, tá? Então, é essa a ideia. Ele vai poder entrar no processo a qualquer momento, em qualquer tempo, né? Assumindo o processo no estado em que ele se encontra. Se ele se encontrar na fase de produção de provas, ele vai poder então assumir o processo a partir daí, ele estará representado nos autos a tempo e poderá praticar os atos cabíveis de produção de prova, tá? Então, o réu revel, ele pode, né, uma vez intervindo oportunamente no processo, postular a admissão de provas sobre alegações que constituem o mérito da causa, né? Não as suas alegações, mas as alegações formuladas pelo autor. Ok? Só para concluir, né, antes de falarmos do 350, ainda dentro desse raciocínio do requerimento de provas pelo réu revel, é que na maioria das vezes, quando o réu revel ingressa no processo, já passou a oportunidade de produção de provas, tá? Então, ele acaba perdendo essa oportunidade, né? Muitas vezes ele toma conhecimento na fase de execução já da sentença, né? Então ele já passou o prazo de recurso, já passou produção de provas, já passou até mesmo o prazo de recurso, né? Mas se ele comparecer a tempo, ele pode produzir provas sem nenhum problema, ok? O Código autoriza isso. A respeito dessa questão, a respeito da possibilidade do réu produzir provas, né? O Carreira Alvim nos traz uma lição que diz o seguinte: no que tange ao tipo de prova permitido ao revel interveniente tardio, né, aquele réu revel que acaba tardiamente comparecendo aos autos, razão está com Calmon de Passos, né, um autor clássico, que admite quaisquer modalidades de provas, seja ela documental, testemunhal ou pericial, dependendo do caso concreto, não havendo razoabilidade para cercear-lhe o direito de prova, tá? Então o réu pode produzir provas de maneira ampla, né? Ele vai poder requerer prova documental suplementar, prova testemunhal ou até mesmo prova pericial, sem problema algum. Lhe assiste esse direito por força dos dispositivos do CPC, beleza? Volto no próximo vídeo para comentar um pouquinho mais.